Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo, que a presença do Senhor está entrando no teu ambiente, na tua casa, no lugar que você trabalha, na sua empresa. No nome de Jesus, que essa presença esteja desfazendo agora todo tipo de tristeza, todo tipo de perseguição, todo tipo de inveja, e que a tua presença, Deus, como diz a tua palavra, na tua presença há abundância, a fartura de alegria. Que a tua presença traga fartura para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga cura, traga transformação e também salvação. Que essa presença de Deus encha o nosso lugar. Que essa presença de Deus seja bem-vinda na nossa vida e na nossa família. Visita nossos filhos com a tua presença, visita nosso caminho com a tua presença. E hoje, Pai, consagramos esse dia a Ti e pedimos o Teu favor. Pedimos que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida. Também oramos pela justiça divina, para que toda injustiça, toda maldade, toda obra do caçador, toda obra de pessoas invejosas contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora. Nós oramos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e nossa família. E oramos, Pai, para que os 7 derramamentos do sangue de Jesus cubram todas as áreas da nossa vida. Estamos cobertos, estamos blindados, estamos guardados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Oramos para que a vida de Deus venha transbordar na nossa vida e que o nome de Jesus seja glorificado. Oramos, Pai, também consagrando a Ti o lançamento hoje dessa escola de profetas, que será uma bênção, que será sobrenatural. Agradeço a Ti, ó Pai, também por cada parceiro que o Senhor tem colocado no nosso caminho, e juntos estamos levando a palavra de Deus através de 2 emissoras todos os dias, na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, e todo sábado na Rede TV. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos dê os recursos, que o Senhor abra as portas e que o Senhor derrame do Teu favor abundante. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor coloque paz dentro de nós, paz em nossos pensamentos, paz na nossa vida, e que todo tipo de briga, de desentendimento, de confusão, de conflito na vida dessa pessoa, ao redor dela, que isso saia no poderoso nome de Jesus Cristo, e que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela agora. Eu oro também por toda pessoa que está lutando contra um vício, que está lutando contra algo ruim, que não quer se apartar da vida dela. No nome de Jesus, que todas as amarras espirituais soltem-se agora e que essa pessoa receba liberdade através de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por isso, Senhor, opere milagres agora e abra os ouvidos dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria estar com você nesse começo de dia, que Deus possa hoje te surpreender com maravilhas. Você crê que hoje Deus pode te surpreender com maravilhas? Que hoje Deus pode fazer coisas na tua vida, coisas inéditas, porque Ele é Deus e nós confiamos na sua presença. Eu quero começar glorificando o nome de Jesus através de um testemunho que eu recebi, muito lindo, da Angélica. E ela escreveu assim: meu nome é Angélica e há cerca de 20 dias comecei a participar das orações da manhã por indicação de uma pessoa próxima. Olha a importância do compartilhamento. E foi nesse tempo que Deus operou uma grande transformação na minha vida. Eu estava perdida, aflita, triste, desempregada, cheia de dívidas e sem perspectiva nenhuma.
mas fui alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, consegui um emprego, recebi direção para renegociar as minhas dívidas e o mais importante, fui restaurada por dentro. Deus me mostrou meu valor, meu merecimento e me restitui promessas que estavam adormecidas. Hoje não tenho mais medo nem frustração. Sei que grandes coisas o Senhor tem para mim. Gratidão a todos vocês que oram e intercedem e que as misericórdias do Senhor se renovem sobre suas vidas. Que lindo o seu testemunho, Angélica. Deus é fiel, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus faz. Para Deus fazer algo é muito rápido, basta a gente confiar, basta crer, basta entrar na sua presença. Na sua presença tudo muda, na sua presença entendemos coisas que não existe nenhum outro lugar do mundo que você vai entender. E hoje eu quero falar sobre 5 benefícios de você ouvir a voz do Senhor. Essa voz majestosa, essa voz que mudou a minha vida. Em Isaías capítulo 30, verso 21, a Bíblia diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. A voz de Deus, ela sempre vai nos mostrar o caminho certo. Toda a resposta que você procura, se deve negociar, se deve ir embora, se deve casar, o que você deve fazer nessa situação complexa, toda a resposta está na voz de Deus. Eu estava ontem à noite ainda meditando sobre isso, que quando se ouviu a voz de Jesus nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Cafarnaum, de Nazaré, aonde a voz dele chegava, transformava. Aonde a voz de Jesus chegava, chegou num velório e ali Jesus levanta um homem da maca. Chegou num cemitério onde já estava o túmulo de um morto de 4 dias e ali o morto ressuscita. Aonde Jesus chegava, encontrou com um grupo de leprosos. Quando ele falou, os leprosos foram curados. Aonde Jesus falava, a coisa não era mais a mesma. Eu quero dizer para você que a voz de Jesus pode transformar a tua vida. E o primeiro benefício de você ouvir a voz de Deus é que a voz de Deus te dá um destino. Somente Deus pode te dar um destino. Quem te dá um destino, sabe, não é aquela pessoa revoltada que te xingou, que te espraguejou. Quem te dá um destino, muitas vezes não é um pai, não é uma mãe. Quem te dá um destino, de fato, é a voz de Deus. Eu tinha planos, eu tinha projetos para a minha vida, mas quando a voz de Deus falou comigo, então aqueles planos se desfizeram, se derreteram diante dos meus olhos e algo começou a queimar dentro de mim e o Senhor começou a me impulsionar para o seu propósito, porque a voz de Deus faz isso. A voz de Deus te dá destino. Se você não sabe para onde ir, se você está perdido na vida, a voz dele vai te dar destino. Só a voz dele pode dizer para você se você está no caminho certo. Só a voz dele pode confirmar para você se aquilo que você está fazendo vai ser um sucesso ou vai ser mais uma frustração, mais uma quebra. Você sabe que eu não tenho problema nenhum quando as pessoas dizem assim: olha, quebrei 7 vezes, mas me levantei e hoje sou uma pessoa próspera. Olha, eu vivi nessa vida, uma vida boêmia, uma vida perdida, mas então eu me levantei e hoje estou aqui. Eu acho lindo esses testemunhos todos, mas há coisas na nossa vida que são desnecessárias. Tem sofrimentos, gente, que não era para você passar. Tem tempo que você perdeu envolvido nesses caminhos errados, com pessoas erradas, trabalhando com coisas erradas, que tudo isso era desnecessário de você viver. Eu fico pensando, estudei tanto, sabe, para um propósito pessoal, e quando ouvi a voz de Deus, tudo aquilo que eu tinha empenhado naqueles estudos,
se desfez. Por quê? Porque Deus tinha um outro destino para a minha vida. E um destino muitas vezes melhor do que eu poderia imaginar. Então é isso que você tem que entender. A voz de Deus tem uma precisão, que não existe nada nesse mundo, nenhum conselheiro nesse mundo, nenhum CEO, nada que pode lidar com tanta precisão, sabe, a localização do seu propósito, o teu destino, o destino da tua jornada, o destino da tua vida aqui nessa terra. Então a voz de Deus vai te dar um destino. Se você ouvir a Deus, a sua voz vai lhe dar um destino. Segundo, a voz de Deus nos capacita. Quando você ouve a voz de Deus, ela vai te capacitar a fazer coisas que humanamente não tinha como. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés era um foragido da justiça. E Deus o capacitou não só para voltar para o Egito, mas Deus o capacitou para libertar, ser um libertador de 2,5 milhões de pessoas. Esse é Moisés, aquele que foi capacitado por Deus para tirar um povo de uma escravidão. Moisés foi capacitado por Deus com sinais, com maravilhas, com sabedoria, com favor. Quando você ouve a Deus, Ele te dá todas as ferramentas que você precisa para poder romper, para poder avançar. Por isso, essa voz te capacita. Essa voz, ela te dá o poder que você precisa para ter sucesso, te dá o poder que você precisa para que as coisas deem certo. Então, a voz de Deus, ela não dá só direção, ela capacita. Ela vem sobre você e ela lhe dá habilidades. Quando que eu pensei que eu, um menino do interior, um gaúcho, poderia hoje estar pregando para milhões de pessoas todos os dias, através de programas de televisão? Nem igrejas grandes têm o número de programas, o número de abertura que eu tenho hoje na mídia televisiva da nação. Isso foi uma coisa dada por Deus, e eu reconheço isso, eu reconheço minhas limitações, até onde vai a minha capacidade, mas Deus faz além, porque Ele falou comigo, a voz dEle disse, vai, porque eu estarei contigo, e até hoje o Senhor tem sustentado de uma forma sobrenatural, maravilhosa, todos esses programas de TV em 2 emissoras, para a glória de Deus. Eu não tenho uma grande igreja por trás de mim. Eu não tenho, sabe, um patrocinador que chega no final do mês e diz, sabe de uma coisa, eu vou pagar tudo para você. Não, não tem. Todo mês, Deus provê, todo mês, Deus abençoa. É por isso que eu quero dizer a você, quando você tem uma direção de Deus, Ele te capacita. A voz de Deus te leva a um rompimento. Ainda que você tenha vivido 10 anos travado, 10 anos, sabe, empurrando com a barriga, e tenta vencer aqui, e tenta vencer acolá, e tenta fazer esse pequeno negócio dar certo. Quando você ouve a voz de Deus, é muito rápido das coisas mudarem. Quando eu ouvi a voz de Deus, lá em Buenos Aires, naquele seminário, naquele evento que eu estava, eu recebi ali algo dentro do meu espírito que mudou a minha história em menos de 30 dias. A minha história nunca mais foi a mesma. Eu venho aqui lhe afirmar que a voz de Deus vai trazer um rompimento na tua vida. Você ouvir a Deus pode mudar os rumos, os próximos 10 anos na tua vida. Exatamente, eu nunca me imaginei viajando pelo Brasil, viajando pelas nações. Ano que vem, eu terei escola de profetas na Alemanha, terei escola de profetas na Grécia, na Espanha. Esse ano, eu já fiz fora do Brasil também. E tudo isso é a mão do Senhor, que abriu as nações, que cumpriu palavras, que falou comigo e que as coisas aconteceram. Nós temos um casal e que esse casal até se tornou amigo da gente, foi viajar inclusive comigo para fora do Brasil.
Esse casal, eles pegaram o último dinheiro que eles tinham para botar combustível no carro e vir numa reunião profética que nós tivemos até na igreja. Eles botaram, sabe, o último dinheiro que eles tinham no carro de combustível e vieram de Minas até São Paulo. Quando chegaram aqui, na noite desse culto profético, eu impus as mãos sobre a vida deles e liberei uma palavra profética, uma palavra que mudou a história da vida deles hoje. Estão prósperos, muito prósperos. Hoje Deus os abençoou, sua empresa está prosperando, aquilo que não dava certo começou a dar certo, porque uma palavra vindo da parte de Deus pode trazer um rompimento para a sua vida, que vai mudar completamente a tua história, e não só a tua história, mas a história de tantas outras pessoas. Eu sou grato a Deus, porque através da voz de Deus eu fui abençoado, mas milhares e milhares de pessoas hoje estão sendo abençoadas todos os dias, através daquela palavra que recebi de Deus. É por isso que eu honro muito a voz de Deus. Eu honro muito quando Deus fala. Quando Deus fala comigo, eu largo o que eu tenho que largar para obedecer. Sabe, eu não fico preocupado se vou gastar, se alguma coisa pode dar de errado, porque até hoje nada deu de errado. Até hoje Deus conduziu todas as coisas na minha vida por um propósito. A voz de Deus, ela cura qualquer coisa. Não estou falando só de cura física, mas estou falando, sabe, de curar o coração, de curar as memórias, de curar uma história de sofrimento, de dor, de abandono, de traição. Quando você ouve a voz de Deus, Ele te tira, é como o testemunho que nós ouvimos da Angélica, aqui no começo dessa oração. Estava desempregada, depressiva, triste, pensando que não tinha mais como sair de uma situação. Mas então a voz de Deus entrou dentro dela e a voz de Deus tirou ela de um lugar de escuridão e trouxe ela para a luz, encaminhou a vida dela, encheu a vida dela de paz, de alegria, abriu a porta de emprego, transformou. É isso que eu acredito. A voz de Deus cura qualquer coisa, cura qualquer mazela que foi deixada, sabe, por um relacionamento errado. Qualquer mazela que foi deixado por uma pessoa ruim, uma pessoa que passou por cima, sabe, da sua inocência, passou por cima da sua mente, dos seus pensamentos. E por último, a voz de Deus, ela tem o poder de nos prosperar. A voz de Deus, quando Jacó saiu com uma mão na frente, outra atrás, fugido da casa do pai, prometido de morte pelo irmão, ele saiu apenas com algumas roupas na sua sacola, e quando chegou no deserto, ele teve uma experiência com Deus, e Deus disse para ele que estaria com ele, que faria ele muito próspero, que o abençoaria. Em alguns anos, Jacó se transformou num homem tão rico, tão poderoso, que ultrapassou até mesmo a prosperidade do sogro dele, dos cunhados dele, de todos que estavam na volta, porque Deus era com ele. É isso que eu quero dizer para você. A voz de Deus vai te prosperar. A voz de Deus vai mudar a tua história. A voz de Deus vai mudar o que você está vivendo. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: eu quero ouvir essa voz de Deus. Escreve aí: eu quero ouvir essa poderosa voz, essa voz majestosa, que a Bíblia diz que quebra os cedros do Líbano, que rompe, que traz avanço, essa voz poderosa que pode mudar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Então receba e busque a voz de Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu tenho um convite muito especial. Você viu que aqui nos comentários eu deixei fixado um link. Esse link que eu deixei fixado aqui nos comentários é a inscrição para a Escola de Profetas, que nós teremos em setembro, dia 5 e 6 de setembro. Essa Escola de Profetas vai ser um marco na vida de todo aquele que estiver nela. Deus me prometeu que nas escolas de profeta
seria uma plataforma profética. Deus me prometeu que nesses ambientes, esses ambientes proféticos, vidas seriam mudadas. E quem já esteve nas minhas escolas sabe, estamos falando de um outro ambiente. E foi nesse ambiente profético que eu recebi uma palavra de Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Eu quero convidar você a entrar num ambiente. Serão 2 dias aqui em São Paulo. E se você quer participar conosco, você quer receber essas direções de Deus para a tua vida, você quer receber essas palavras que vão mudar o ritmo das coisas, vão fazer você se alinhar a um propósito, a uma frequência divina, eu quero convidar você a participar. O link também da Escola de Profetas está dentro do meu site www.viniciusiracete.com.br. Nós temos poucos lugares, é uma escola de profetas presencial. Então, isso pode acabar hoje, as vagas pode acabar hoje, como pode acabar amanhã ou domingo, mas eu acredito, eu já tive escolas de profetas que fechamos em 2 horas todas as vagas. Eu convido você a dar um passo de fé. Você que talvez esteja com a vida travada nesse momento. Você que tem um chamado de Deus, mas está perdido, a voz de Deus te dá destino. Você, sabe, que passou por tantas coisas na vida e que isso bagunçou com o teu emocional, a voz de Deus vai colocar ordem em você. Por isso eu quero lhe convidar a acessar esse ambiente. Quem pensa, o nome Escola de Profetas, pensa assim, é para formar profeta. Não. A Escola de Profetas tem esse nome realmente, Escola de Profetas, mas ela tem um outro propósito. O propósito maior dela é você acessar esse ambiente e receber uma palavra de Deus que vai mudar a tua vida. E essa palavra de Deus pode vir do púlpito, como pode vir por meio de uma profecia, de uma revelação, ou até mesmo algo que o Espírito Santo vai falar com você nesses dias da Escola de Profetas. Por isso eu quero convidar você a estar conosco. O link está aqui fixado nos comentários ou direto no meu site. No meu site tem ali a oportunidade para você reservar a tua vaga, a vaga de um amigo seu, a vaga talvez da sua família que você quer levar junto. Vai ser algo incrível, eu sei que você vai ser abençoado, tá bom? Eu estava em Roma, quando o Espírito Santo disse para mim que eu precisava retomar as escolas de profeta. E eu estou obedecendo isso. Amém? Então tem um mistério de Deus envolvido na escola que vai ser revelado no tempo certo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na rua Carlos Ur, número 935. E você que está aqui, se preparando para participar dessa escola de profetas, deixa Deus falar contigo. Se Deus já falou contigo, glória a Deus. Amém? Nós temos que ouvir o que Deus está falando aqui. De repente, Deus está colocando um desejo no seu coração. Esse desejo já é Deus falando contigo. E só Deus sabe se esse não é o começo de uma mudança que vai durar por toda a tua vida. Você não sabe o que Deus está preparando para você nesse caminho. Por isso, faça essa peregrinação. Saia da onde você está, do país que você está, do estado que você está e vem para essa terra profética que Deus está chamando você. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer uma oração agora por você. Nós estamos orando para que nossos ambientes sejam cheios da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, você já ouviu falar do poder da profecia? Você já ouviu falar do poder da profecia? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Amém? E essa palavra que eu vou liberar é uma palavra profética. É uma palavra profética. Muitos de vocês, até às 18 horas de hoje, vão ter um sinal de Deus. Vão ter um sinal de um rompimento, de um avanço, de algo que deu certo, de algo que estava fechado e que se abriu. Eu quero perguntar se você crê nessa palavra profética. Já ouviu falar do poder da profecia? Já ouviu falar do poder da profecia? Quando Deus fala, Deus cumpre. Volto a perguntar, já ouviu falar do poder da profecia? Por isso, tome posse dessa palavra profética e creia. Hoje, até às 18 horas, na vida de muitos de vocês, eu não posso dizer que vai acontecer na vida de todos, mas na vida de muitos de vocês, aqueles que Deus está chamando, vai acontecer algo. Você crê? Então você vai fazer o seguinte, se você crê realmente, você vai compartilhar essa palavra, essa oração, com o máximo de pessoas que você puder. Você vai mandar para amigos, para parentes, para grupos que você está. É para quem crê. Eu estou falando para quem crê, para quem de fato quer mergulhar nessa palavra e quer experimentar algo novo de Deus, porque é isso que eu vou orar nesse momento, amém? E que isso seja um efeito dominó, quem pegar pela primeira vez esse vídeo também faça isso, que compartilhe, amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder da profecia, eu creio no poder da palavra profética e quero liberar uma palavra, que haja um destravar e um romper, até às 18 horas como sinal da bondade, da misericórdia do Senhor que está sendo derramada nessa oração, na vida daquele que está buscando a presença de Deus, na vida daquele que está crendo no sobrenatural, no agir do Espírito. No nome de Jesus Cristo eu libero essa palavra profética e que essa palavra cumpra seu propósito. Também oro a Deus para que haja um avivamento dentro dessa casa, que haja transformação, haja mudança de realidades, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, histórias sejam reescritas e curas aconteçam em nome de Jesus. Eu oro para que a presença de Deus restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure as emoções, a alma, a mente dele, a mente dela. E declaro, Senhor, em o nome de Jesus, que vícios estão sendo quebrados, pecados estão agora sendo desfeitos e pessoas estão se alinhando com o propósito de Deus. Há algo mais preparado para a vida deste homem, desta mulher, desta casa, e que essa presença encha a vida dela. E no nome de Jesus liberamos essa palavra no mundo espiritual. Eles verão a glória de Deus no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família e profetizo paz, saúde, prosperidade e salvação em toda a casa. Amém e amém. Se você creu nessa palavra e crê que Deus pode tocar na tua vida com essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe. Um excelente e abençoado dia a todos nós. Lembre-se, a voz de Deus vai te capacitar. Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que viveremos as promessas de Deus na sua totalidade, que Deus nos abrirá grandes portas e que nos abençoará 1000 vezes mais em paz, em alegria, em influência, em saúde, em força, em nossa família. Pedimos, ó Pai, o teu favor, pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor abra o céu sobre nós e sobre a nossa casa, abençoe nossos filhos de forma sobrenatural, grande e poderosa, afasta a inveja, a ingratidão da nossa vida, do nosso caminho. Livra-nos, Pai, de todo tipo de cilada, livra-nos daquilo que é preparado pelo inimigo para enganar, para nos fazer tropeçar e até mesmo para iludir. Que o Senhor proteja nosso coração, proteja, Senhor, a nossa casa, acampa os teus anjos ao redor da nossa família e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, nos rendemos a ti, nos rendemos à tua santa e poderosa palavra e liberamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual e no nosso caminho, palavras de bênção e declaramos, vamos frutificar, florescer, crescer, prosperar, porque a mão do Senhor está conosco, sua bênção nos alcança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu oro pela cura total do teu corpo físico, que toda alergia, toda dor, toda enfermidade, toda opressão, toda angústia, toda depressão renda-se ao nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Jesus, tu és a cura. E como isso é escrito na tua palavra, nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde no seu emocional. Leva embora a ansiedade, Senhor. Leva embora as angústias, leva embora as preocupações, leva embora os temores. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e descansamos em Ti, Espírito Santo. E te damos bem-vindo aqui na nossa vida, bem-vindo no nosso dia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Graças, 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 Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Hoje é um dia profético, eu creio que o Senhor tem e está fazendo grandes coisas no nosso meio. Estamos hoje no 10º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta. Por isso escreve já aqui nos comentários, Deus me abre uma grande porta. Eu creio, Deus está fazendo coisas maravilhosas, está abrindo conexões, está abrindo caminhos e abrindo portas. Eu quero hoje, em nome de Jesus, compartilhar uma palavra, alguns conselhos poderosos, a palavra de Deus que vão te abençoar e vão te ajudar. Mas antes disso, eu quero começar contando um testemunho para a glória de Deus. O nosso Deus cura, o nosso Deus faz milagres. Então, independente de como você chegou aqui nessa oração, você chegou no lugar certo. Não por minha causa, mas porque Jesus Cristo está vivo. O seu poder é real. O seu poder é real. Eu fico maravilhado com tantos testemunhos que eu ouço de pessoas curadas, de pessoas libertas e de gente transformada. Olha esse testemunho que eu recebi da Bianca. Ela escreveu assim pra gente: no início deste ano eu estava enfrentando uma alergia muito forte no couro cabeludo. A coceira era insuportável e apesar de utilizar medicamentos há algum tempo, nada parecia resolver. Mesmo em meio ao desconforto, eu acompanhava as orações pelo YouTube e em minhas preces pedia constantemente a Deus que me livrasse daquela situação. Em uma dessas orações, o Senhor liberou uma revelação, dizendo que Deus estava curando uma pessoa que sentia muita coceira na região da nuca. Naquele momento eu senti que aquela palavra era para mim e tomei posse da cura. E para a glória de Deus, a coceira cessou,
completamente a partir daquele dia. Eu fui curada, sou grata a Deus por esse livramento e desde que venho acompanhando este ministério tenho recebido grandes livramentos e respostas de oração. Que Deus continue abençoando a sua vida, para que continue sendo instrumento de bênçãos na vida de muitas outras pessoas, assim como tem sido na minha. Glória a Deus. Eu fiz um tour no Sul, o tour profético. Eu estive em 3 cidades na semana passada e eu recebi dezenas de testemunhos para a glória de Deus. Pessoas que foram no tour e foram curadas, libertas, pessoas que aceitaram Jesus. Teve gente que Deus tocou tão forte, pessoas que não tinham igreja, pessoas que só me acompanhavam nas redes sociais, chegaram para a gente, chegaram para as pessoas que estavam conosco, e agora o que eu faço? Depois de ter sido tocado por Deus, quando uma pessoa é tocada por Deus, ela tem que se aproximar mais do Senhor. E eu fico maravilhado com isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que está aí me ouvindo. Há uma mulher também que se chama Marta, e o Senhor manda dizer para você, Marta, o Senhor está te abrindo os olhos para amizades também. O Senhor está te abrindo os olhos para amizades, e o Senhor me mostra que seu marido trabalha com alguma coisa relacionada a posto de gasolina ou a combustível. Deus está visitando a tua casa e eu vi como pessoas como urubus ao seu redor. Deus está querendo lhe dar um livramento e o Senhor está abrindo os teus olhos também. Você tem uma filha, você tem que redobrar as orações por ela, muita inveja contra ela e também contra a vida do teu filho. Deus é maior e tem grande projeto na tua casa e na tua família. Eu também quero liberar uma palavra para o Frank. Eu não sei se é a esposa do Frank que está aí ou é o Frank que está. O Senhor está abrindo cortinas, está abrindo os olhos de vocês. Deus está mostrando algo que vocês estavam pedindo há muito tempo para que Deus mostrasse, para que Deus revelasse. Deus está abrindo e essa semana vai ser uma semana de novidade na vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu também quero liberar uma palavra para o Plínio. Deus visita vocês e está mudando o ambiente de vocês. Está mudando completamente o que vocês estavam vivendo. O Senhor me disse que tinha muita opressão. Esse jugo está sendo quebrado. Jesus é um destruidor de jugos. O jugo está sendo quebrado, o peso que vocês estavam sentindo está sendo desfeito, porque isso era no espiritual. É por isso que vocês estavam com pensamento de desistência, pensamentos de ir embora, de, fechar aquilo que Deus deu para vocês. Deus deu um negócio para vocês. Não desistam, porque o Senhor está fortalecendo vocês e essa inveja está caindo por terra no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bem, deixa eu compartilhar uma palavra agora. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, a Bíblia diz assim: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Teu Deus não te desamparará. Escreve aqui nos comentários: Deus não me desamparará. Glória a Deus. Existem 5 conselhos que eu quero dar para você. O primeiro deles é: aprenda a separar as coisas. Amigo de colega, amigo de conhecido, porque a gente gosta muito de dizer: aquele é meu amigo. Não tem zero de intimidade, é zero de relacionamento. Um conhecido, não é amigo. A gente pensa que colega de trabalho tem que ser amigo. Colega é colega. Nós temos que separar as coisas. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas porque a gente vai esperar certas coisas de um colega, quando na verdade ele é só colega, ele não é amigo. Então, pessoas do passado também não fazem mais parte da sua vida, elas fazem parte do passado. É por isso que já diz, são pessoas do passado.
Então não queira se conectar com gente do teu passado. Gente que não faz mais parte da sua vida. Gente que seguiu o caminho dela e você ainda está buscando atrás dela uma amizade, um relacionamento. Se você fizesse parte da vida dessa pessoa do passado, você estava sendo procurado também por essa pessoa do passado. Aonde não existe reciprocidade, não existe amizade. Então, nós temos que parar de nos iludir. Tem coisas que é uma ilusão. E a ilusão, ela traz frustração. Então, pare de se iludir. Não são todos que são amigos. Não são todos que são confiáveis. Tem muita gente que se aproxima da gente e só tem objetivos. Objetivos de se conectar com você, objetivos de ter alguma coisa sua, mas nunca serão amigos. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando num podcast uma coisa assim muito interessante. E essa pessoa falou assim: na vida eu conheci muitas pessoas e eu achei que elas eram minhas amigas. O tempo passou e Deus me mostrou que quase não tenho amigos. E eu prestei atenção nisso porque é uma grande verdade. Amigos de verdade são pouquíssimos na vida. E nós temos que aprender a separar o que é um irmão da igreja, o que é um colega de trabalho, o que é alguém do passado, o que é alguém que é só um conhecido e não é amigo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos colocando expectativa em pessoas erradas e depois isso só entristece o coração. Então tenha cuidado com isso. Por isso, não deixe pessoas que você mal conhece darem palpite na sua vida. Você vai ter que impedir isso, e isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria divina. Não deixe pessoas darem palpite na sua vida. Sansão se enganou com as pessoas erradas. Nós precisamos de amigos como Jonatas, que tiveram lealdade a Davi em tempos perigosos. Precisamos de amizades genuínas e verdadeiras. O segundo conselho que eu dou para você é que se você se abrir com a pessoa errada, ao invés de você aliviar um problema, você arruma dois. Quando a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, está falando de pessoas certas. Pessoas certas, pessoas que podem dar o conselho. Tem gente que não sabe nem para si, vai dar conselho para você. E nós temos que separar o conselho. Existe o conselho da experiência, existe o conselho da sabedoria e existe o conselho profético. São três coisas diferentes. O conselho da experiência, você procura com pessoas que já passaram por aquilo. O conselho da sabedoria são com pessoas extremamente inteligentes e que resolvem problemas assim, de nível hard. E os conselhos proféticos, você procura alguém que tem o chamado de Deus, tem o discernimento espiritual, tem a revelação de Deus para ajudar você em relação a uma área da sua vida que você precisa tomar uma decisão certa e uma decisão para o seu futuro. Então nós temos que aprender a separar. Se você aliviar o seu coração com a pessoa errada, você vai arrumar dois problemas, porque aquela pessoa vai falar para outra pessoa e vai trazer uma fofoca para a sua vida, vai trazer perturbações. Como eu vejo gente, sabe, fazendo uma salada de fruta com tudo, elas vão em tudo que é lugar. Elas se conectam a todo mundo, é por isso que nunca crescem espiritualmente, nunca crescem. Sabe, nós vivemos um tempo hoje onde existe muita oferta, onde existe muitas oportunidades, mas qual que é a direção do Senhor? Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. A terceira coisa é, não confunda coragem com burrice. Quando a Bíblia diz ser forte, ser corajoso, a Bíblia não está falando para você ser imprudente, porque várias outras passagens diz, vigie e ore.
Em Provérbios, muitas vezes se repete a palavra que o sábio é prudente. Então, eu não posso confundir coragem com burrice. O que seria ter coragem e fazer uma coisa burra? Bem, isso seria fazer algo que, sabe, você viu como oportunidade, mas não consulta a Deus. Viu como chance, sabe, de ganhar mais, chance de mudar de vida, mas você não tem uma direção de Deus, você não tem um respaldo, você não tem um conselho de sabedoria, de experiência e profético para dar o sinal verde para você ir e para você fazer. Eu tenho decidido na minha vida não fazer nada fora da vontade de Deus. Não quero fazer nada. Nós estávamos nos preparando para fazer um evento para mais de 3.000 pessoas numa determinada cidade. E quando eu fui para o hotel, o Espírito de Deus falou comigo e o Senhor disse: não é a rota que eu tenho para você esse ano. Ele me disse isso, não é a rota. Agora, se eu dissesse assim, não, mas eu vou ser corajoso. Coragem, sem direção de Deus, é burrice. Então eu tenho que escutar a Deus para fazer todas as coisas na minha vida. A quarta coisa, não se iluda. Ninguém manipula quem não tem medo de ficar só. Como eu encontrei pessoas manipuladoras na minha vida. Gente que quis, sabe, através das suas atitudes, tentar me manipular, tentar torcer as decisões que eu estava tomando em Deus e até mesmo usando de chantagem emocional contra mim. E eu entendo de uma coisa, as pessoas genuínas e verdadeiras, elas ficam na sua vida. As ingratas e invejosas e aquelas que nunca Deus chamou elas para caminharem com você, elas vão sair, elas vão se afastar, elas vão rumar a outro propósito. As pessoas hoje, em sua grande maioria, não têm lealdade, mas eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, os leais que permanecem comigo, os leais que acreditam na visão que o Senhor nos deu e naquilo que a gente está caminhando, que sobre esses venha a unção de Deus, que sobre esses venha a graça de Deus, o favor de Deus que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Porque gente, sabe, que você ajuda e depois eles viram as costas, pessoas que você indica e depois essas pessoas falam mal de você, pessoas ingratas que você ajuda elas mais do que qualquer outro ajudaria aqui nessa terra. Você ajuda essas pessoas, você dá direção, você resolve os problemas delas, você, sabe, é um norte para a vida delas e depois elas acabam dizendo: ah, meu tempo encerrou perto de você. São pessoas ingratas, são pessoas que nunca entenderam a conexão que Deus preparou. Jonatas foi fiel a Davi em todo o tempo, até a sua morte. Você tem que entender, se Deus te conectou a pessoas, a certas pessoas, de caminhar com elas. Mas hoje é como eu disse, há uma mistura de tudo, é uma salada de fruta. As pessoas não ouvem a Deus, elas ouvem aquele que está pronto para dar ouvidos ou aquele que está pronto para dar uma oportunidade. A melhor oportunidade é você caminhar com pessoas íntegras e pessoas que Deus te conecta aqui nessa terra. E a quinta coisa é, a angústia nunca é em vão. Observe os sinais. Deus pode estar tentando te alertar de algo. Então eu creio nos avisos divinos. Eu creio que o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos avisa quando algo não está bem. O Espírito Santo nos avisa quando saímos de uma rota de Deus. Quando andamos por um caminho que não é o caminho que Deus preparou para a gente. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e precisamos do trabalhar e da obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, ame o Espírito Santo, porque Ele vai lhe dar sinais quando as coisas estiverem erradas. Ele vai lhe dar sinais. Amém? Eu deixo essa palavra
e essa instrução ao teu coração. E eu digo para você, caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Amém? Caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Você não tem ideia. Quanto mais eu caminho com Deus, mais meus olhos se abrem. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro até sexta meia-noite, eu vou rubricar ele e vou mandar um salmo que Deus colocar no meu coração para você. Então você pode adquirir esse livro, inclusive nós estamos fazendo isso agora com o Café com Jesus, que é o volume 1, esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2, tá? E os nossos devocionais são perpétuos, ou seja, você pode começar a qualquer tempo, você pode também ler 1, 2, 3 devocionais por dia. Então, tanto no Café com Jesus 1 quanto no Café com Jesus 2, eu estou assinando, mandando um salmo até sexta à meia-noite. Isso, sabe por quê? Porque eu acho que eu vou levar uns 15 dias para assinar tudo isso de livro. Ontem eu devo ter assinado mais de 300 livros. Então, até eu peço paciência para quem está adquirindo os livros essa semana, porque talvez eu entre a semana que vem assinando o livro, porque eu tenho que assinar um pouco por dia. Ontem foram quase 300 livros. Fiquei mais de 2 horas sentado numa mesa assinando livros, tá? E eu vou assinar todos, só que eu preciso de um tempinho e glória a Deus por isso. Se você quiser adquirir, vá no nosso site www.vinicius17.com.br. E domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei ministrando sobre destino e como se dedicar ao destino que Deus deu para você. Como se dedicar ao destino. Eu creio que um norte vai ser liberado nessa reunião de domingo. Por isso eu convido você a estar conosco. Salmos 91, glória a Deus. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com uma dor muito forte aqui atrás da cabeça. Seja curada, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre o Victor. O Senhor está fortalecendo as tuas mãos. Amém? E o Senhor está tirando um peso, um fardo de cima de você, um problema está sendo resolvido, Victor. Em nome de Jesus, recebe aí como palavra do Senhor. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda, e Deus manda dizer para você, Amanda, Deus está preparando um caminho para você plantar. Deus está preparando, Deus está lhe dando oportunidades para plantar. Vai ter grandes colheitas, mas se prepare para plantar. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e escreve aí também. Deus me abra uma grande porta em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, pessoas do propósito divino que o Senhor nos confiou. Senhor, oramos para que o Senhor coloque pessoas leais e afaste de nós os ingratos, os invejosos, aqueles, Pai,
que usam a língua, Senhor, como uma serpente. Que o Senhor nos guarde de toda fofoca, de toda mentira, de toda invenção, de toda calúnia, de todo espírito de inveja. Cancelamos e quebramos agora todo tipo de oração contrária e declaramos que estamos debaixo do favor de Deus, que a paz de Deus está sobre nós, a alegria do Senhor habita em nossa casa. E no nome de Jesus, nossa família é unida, nosso lar é abençoado, caminhamos debaixo de céus abertos e nenhum mal tem poder de nos afetar. Declaramos em nome de Jesus grandes portas e grandes oportunidades se abrindo, e todo aquele que está doente, que seja curado agora. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora, e dizemos: espíritos de enfermidade, espíritos de opressão, rendam-se ao nome de Jesus Cristo e saiam. Eu quero declarar o toque de Deus tocando no teu corpo físico, o toque de Deus tocando na tua vida, tocando na tua família, no nome de Jesus, que seja quebrado toda a influência do mal, que o laço de Satanás seja desfeito. Essa pessoa, Pai, que está com dores ou problemas no seu pescoço, na região do pescoço, eu quero declarar saúde agora a ela, que ela seja curada, em nome de Jesus. Eu declaro saúde na vida dessa pessoa. Oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de muita prosperidade, seja um dia de boas notícias, seja um dia de milagres, seja um dia de vitórias, seja um dia que a injustiça seja visitada pela justiça de Deus. E nós oramos, Pai, nos conecta a amigos genuínos e verdadeiros, nos conecta a pessoas, Pai, que não serão, Senhor, como a chuva de verão, mas serão, Senhor, pessoas que andarão conosco, que caminharão conosco, que terão aliança conosco, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nos afasta de gente, Senhor, que é apenas uma sanguessuga, de gente, Senhor, que é ingrato, de gente que muitas vezes, Pai, só sabe usar os outros. Que o Senhor possa guardar a nossa vida e guardar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela tenha amigos leais e genuínos, e aqueles que têm me pedido oração, Pai, pela ingratidão, aqueles que têm me pedido oração pela traição, Senhor, de pessoas. Eu oro para que o Senhor guarde a vida deles, guarde o coração deles também para não se magoarem. Senhor, proteja o coração daqueles que estão em nosso entorno. Venha trazer paz, venha trazer alegria, venha guardar a nossa vida, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. E te pedimos, libera, Pai, 1000 bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu estarei às 9 da manhã ao vivo com vocês e depois às 18 horas estaremos juntos aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade